Nós não precisamos de nenhum outro testemunho fora das Escrituras para conhecermos a Deus. O único meio que Deus nos deu para o conhecermos está na sua palavra. Palavra essa revelada a nós e que está diante de nós nessa noite. Qualquer teoria, qualquer ideia, qualquer filosofia, qualquer ensino que pretenda negar a inspiração verbal das Escrituras, que pretenda negar a autoridade, a suficiência das Escrituras, na verdade é um artifício do próprio diabo, do próprio Satanás. É um ataque contra a verdade soberana de Deus, revelada em suas Escrituras. Nós percebemos que em cada página das Escrituras, nós vemos a imagem de Deus espalhada em cada porção das Escrituras que lemos, estampada em cada página, em cada versículo. Esses escritos tão santos, tão celestiais, tão profundamente criadores de temor, que não poderiam ter sido produzidos por meros pecadores. Por que eu comecei fazendo essa afirmação? Por que eu falei acerca dessa luta, dessa guerra que existe hoje na própria igreja institucionalizada, onde muitos que se dizem já conhecer a palavra, existe essa guerra, em especial no tocante ao relativismo, em tirar essa verdade absoluta, em querer tirar a suficiência das Escrituras, minar, roubar, fazer com que a Bíblia seja somente um livro comum, como os demais livros. Por que isso? Porque não existe, irmãos, outro meio pela qual nós possamos conhecer a Deus, senão por meio das Escrituras, da Palavra de Deus. E quando falo a respeito desse assunto, em especial quando tocamos nesse assunto da Palavra de Deus, eu me lembro daquele fundamento gritado pelos reformadores do século XVI, acerca do sola Escritura. Nós não precisamos de concílios, nós não precisamos de autoridade papal, nós não precisamos aqui de ditos apóstolos em nossos dias, dizendo que nós devemos crer ou fazer, ou acerca de milagres ou coisas miraculosas que devemos acreditar para crer no Deus verdadeiro. Pelo contrário, tudo o que necessitamos relacionado àquilo que cremos, relacionado pelo modo no qual nós devemos viver, está estampado nas páginas das Escrituras, está estampado na Palavra de Deus. Só existe um meio pela qual nós podemos conhecer a Deus verdadeiro, e de forma verdadeira e de forma sobrenatural, é por meio das Sagradas Escrituras, é por meio da Palavra de Deus. E é o que pretendo fazer aqui com a graça de Deus. Como que nós, a pergunta é, podemos conhecer a Deus? Não só de forma teórica ou filosófica, mas de forma sobrenatural. Como que é nos dado esse conhecimento adquirido mediante as Escrituras? E como que nós podemos conhecer a Deus? Irmãos, no período a qual vivemos, dessa pós-modernidade, onde muitas pessoas professam fé em algum Deus, onde são abertos mensalmente igrejas, muitas igrejas, a ponto de que nós, em qualquer esquina hoje, há alguém falando de Jesus, há alguém falando do seu Deus no qual ele crê. Mas a questão é, será se o Deus a qual essas pessoas pregam, será se o Deus a qual essas igrejas creem, é o Deus verdadeiro? É o Deus das Escrituras? E tem muitas pessoas, quando falou Jesus, ele está no meio. Falou fé, ele está pelo meio. Mas nós, como crentes que conhecemos a Palavra de Deus, será se nós nos questionamos? Há fundamento bíblico? Há fundamento doutrinário? Condiz com aquilo que os apóstolos ensinaram na Palavra de Deus? Com os evangelhos, com os profetas, com aquilo que está escrito nos Salmos? Então, será se hoje, na maioria dos evangélicos, será se realmente tem sido pregado o Deus das Escrituras, o Deus verdadeiro? Ou ele tem sido se tornado o Deus desconhecido, como para aquele povo em Atenas? E antes de iniciarmos, pretendo fazer algumas perguntas para os irmãos.
A primeira afirmação é de que nós só podemos conhecer a Deus mediante a palavra de Deus, pela aplicação do Espírito Santo de Deus. Quando falamos que Deus age de forma sobrenatural pelas Escrituras, é exatamente isso. É que Deus aplica a sua palavra em nosso coração. Ele ilumina o nosso entendimento pelo agir do Espírito Santo para nós conhecermos a Deus. Então, conhecer a Deus envolve ter uma experiência com esse livro, ter uma experiência com a palavra escrita de Deus, com a palavra do Senhor. Então, para nós, qual foi a última vez que nos propusemos, que determinamos em nosso coração a ler a Bíblia, toda ela, somente para conhecermos a Deus? Qual foi a última vez que em alguma conferência, algum estudo, seminário, você passou alguns dias meditando acerca do caráter de Deus revelado nas Escrituras? Nós percebemos, irmãos, que dos que ocasionalmente leem a Bíblia, bem poucos sabem, poucas pessoas sabem da grandeza do caráter divino, do Deus Santo que inspira temor e que nos concita a adoração, de que Deus é grande em sabedoria, de que o nosso Deus, Ele é maravilhoso em poder como revelado nas Escrituras, mas também cheio de misericórdia. Muitos acham que pertence ao conhecimento comum, mas contudo, irmãos, chegar ao conhecimento adequado do ser de Deus, da sua natureza, dos seus atributos, como são revelados nas Escrituras Sagradas, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nesses tempos degenerados, nesses tempos onde existe uma guerra contra a verdade de Deus, onde tentam minar, roubar a suficiência e a autoridade das Escrituras. Então a primeira coisa que precisamos entender é que Deus só pode ser conhecido por meio da revelação sobrenatural de sua própria pessoa. E aqui, com esse conhecimento sobrenatural, eu não estou me referindo a uma experiência externa na qual você faz algum movimento, ou aquele que está pautado no movimento neopentecostal. Pelo contrário, nós estamos falando daquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 4:6, onde de trevas resplandecerás a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Conhecer a Deus envolve primariamente conhecer a Cristo. Nós sabemos, como vimos também um pedacinho hoje pela manhã, que é impossível para alguém hoje, segundo a sua própria capacidade, racionalidade e intelecto, se achegar a Deus, por causa do pecado. Nós entendemos que com o advento da queda, toda a nossa constituição, ela foi deformada pelo pecado, especialmente o intelecto, o entendimento, a concepção que temos acerca de Deus, o entendimento, aquilo que levantamos em nosso coração relacionado a Deus, muitas vezes é algo distorcido acerca do caráter do Senhor. Deus só pode ser conhecido a partir de uma capacidade sobrenatural. E Cristo deixou isso bem claro ao dizer: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas, irmão Mateus, o que tudo isso tem a ver com aquilo que Paulo falou em Atenas? O que tudo isso tem a ver com aquilo que aconteceu ali, onde Paulo, na sua viagem missionária, em seu discurso ali no Areópago, diante dos epicureus, aqueles filósofos? Porque Paulo foi jogado ali no Areópago, onde era um lugar como que um concílio, onde se colocavam pessoas que traziam coisas novas, ou uma filosofia nova, um pensamento novo. Por isso que muitos deles mangavam e zombavam de Paulo, dizendo: o que quer dizer esse tagarela, esse pregador de deuses estranhos? Que doutrina nova é essa que esse cara tem trago a nós? Vamos ouvi-lo. Então, Areópago, naquele período de Paulo aqui, era especial quando notícias novas eram tragas à cidade de Atenas. Então era posto lá, para que as pessoas ouvissem, os filósofos, os epicureus, acerca dessas boas novas, dessa doutrina, dessa filosofia que a pessoa acreditava. Em especial quando Paulo começa a falar acerca de ressurreição de mortos, porque para o grego era algo inconcebível a ressurreição dos mortos.
Porque para ele o corpo é mau, e o que importa é o espírito, né? Aquilo que ficou conhecido posteriormente como o gnosticismo, de que não importa o que você faz com o seu corpo, o que importa é o seu espírito, né? Ele vai evoluindo, e assim era a forma pela qual muitos gregos criam, e muitos hoje também creem em nossos dias. É nesse contexto que Paulo, de forma estratégica, por ser apóstolo do Senhor, comissionado por Deus para pregar o Evangelho, se posiciona e tendo como estratégia e oportunidade anunciar o Evangelho, anunciar o Senhor Jesus Cristo. Por isso que diante daquele tanto de gente e naquele local onde era comum ouvir-se acerca de algum pensamento novo, Paulo começa a observar os utensílios de culto daquele povo ali em Atenas. Ele começa a perceber como que aquele povo, apesar de não crer no Deus verdadeiro, eles eram por natureza religiosos, porque de fato Deus cravou em nossos corações a sua lei. E o homem tem um vazio, que às vezes ele tenta suprir esse vazio por causa do pecado em alguma coisa. Então, de certa forma, todos nós somos religiosos. De certa forma, o homem crê em algo, ou crê em si, crê em Deus, ou crê em um Deus feito pelas suas próprias mãos, ou criado pela sua própria concepção. E Paulo, como missionário, ele aproveita a oportunidade para anunciar o Evangelho de Deus. E o que me choca mais aqui, que Paulo usa um templo que não havia nenhum utensílio, somente um altar, no qual estava escrito, ao Deus desconhecido. Talvez Paulo havia visto muitos dos altares aí de outros deuses, mas ele chega nesse altar e aproveita a oportunidade para dizer que esse Deus, talvez que eles tinham até esquecido de pôr lá. Existe várias especulações acerca desse Deus desconhecido na história, mas não sabemos a quem esse Deus a qual eles levantaram esse altar. E Paulo usa a oportunidade para dizer: esse Deus a quem vocês adorais, sem conhecer, é o Deus que eu estou anunciando a vocês. Vocês percebem como que muitas pessoas têm um Deus? De como que cada ser humano, como o próprio João Calvino diz, que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Você sempre irá adorar algo. Idolatria não só envolve se pôr diante de uma imagem. Idolatria não está dizendo somente a respeito daqueles que ainda adoram a Virgem Maria, Santo Antônio e todos os outros esses santos. A idolatria é quando o lugar de Deus em nosso coração é tomado. É quando colocamos tudo aquilo que era Deus que deveria estar reinando, governando, guiando a nossa vida, e nós colocamos outra coisa nesse lugar na qual Deus deveria reinar. Então é nesse contexto que Paulo diz: vocês estão adorando Deus que vocês não conhecem. E é interessante que essa frase, ela cabe muito bem para a igreja moderna hoje. Muitos têm adorado um Deus que eles não conhecem. Muitos têm adorado um Deus desconhecido, um Deus que para eles ainda não é um Deus verdadeiro, que ainda não se tornou real para ele, real ao seu coração, real para a realidade da sua vida espiritual. E muitos durante anos têm adorado um Deus desconhecido, um Deus que nem eles mesmos conhecem. Então é nesse contexto que nós precisamos entender que o conhecimento verdadeiro de Deus, ele não parte somente do intelecto, porque os ateus que conhecem a Bíblia muitas vezes muito que nós não são salvos. Por isso que o conhecimento da palavra de Deus, ele não pode ser a parte do auxílio e da cooperação do Espírito Santo. Porque quando a palavra de Deus é pregada, quem faz com que essas verdades se tornem reais à nossa alma é o Espírito Santo do Senhor. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus só pode ser conhecido por meio de uma capacidade sobrenatural. E Cristo deixa isso bem claro quando Nicodemos vai ter com ele de noite. Nicodemos era um homem versado na lei judaica. Talvez conseguiria citar facilmente porções inteiras da Torá, das Escrituras. Mas Jesus disse para ele: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Como que Jesus tinha a ousadia de dizer isso
para um homem tão versado como Nicodemos, que tinha todo aquele conhecimento do Deus de Israel, que era uma autoridade diante do povo, mas essa é uma realidade de todos os corações que ainda não conheceram a Deus verdadeiramente. Então as pessoas não regeneradas, que não nasceram de novo, elas não possuem qualquer conhecimento espiritual de Deus. Qualquer, nenhum. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios 2,14, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Uma mente carnal não compreende as coisas espirituais, ele não consegue compreender e entendê-las, porque a sua mente ainda está corrompida pelo pecado, pela carne, pelo seu próprio coração. Terceiro, o conhecimento sobrenatural de Deus produz uma experiência sobrenatural em nós. E aqui eu não estou me referindo à experiência neopentecostal, a qualquer movimento desse tipo. Eu estou querendo dizer que só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma de fato quando nos rendemos a Ele, quando nos submetemos à Sua palavra, quando a Sua palavra ela tem autoridade sobre os pormenores da nossa vida, e quando os preceitos do mandamento do Senhor regulam todo o nosso viver, onde procuramos viver como salmista, de acordo com a palavra do Senhor. A tua lei é perfeita, por isso o teu servo ama. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então aquele que nasceu de novo e que recebeu o conhecimento de Deus, é produzido nele uma experiência sobrenatural, e a primeira dela é o amor à palavra de Deus. Salmo 1 diz isso, que o homem bem-aventurado e feliz, aquele que encontrou a Deus e que está plantado nele como árvore junto a ribeiros de água, diz que ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Eis aqui uma das experiências na qual é evidente o conhecimento verdadeiro de Deus: amor pela palavra, amor pelo testemunho fiel do Senhor, amor por conhecer a Deus, as Escrituras, o seu caráter revelado graciosamente em sua palavra. Então essa experiência é realizada no crente pelo Espírito Santo de Deus, por intermédio da palavra de Deus. Irmãos, como que teremos conversões verdadeiras? Como que teremos pessoas crendo no Deus verdadeiro, se não pregarmos as Escrituras? Se as pessoas não forem expostas ao que de fato é o Evangelho, ao que de fato Deus diz sobre si mesmo em sua palavra, acerca do seu Filho, é impossível. É impossível alguém conhecer a Deus, senão pelas Escrituras, pela aplicação do Espírito. De fato, o Espírito Santo, ele nunca opera a parte da palavra de Deus, e é por meio da palavra que ele nos vivifica, que ele muda a nossa mente, o nosso intelecto, que ele nos dá um coração submisso à sua palavra, nos dá um coração humilde que se deleita na palavra do Senhor e que tem prazer em obedecer a Deus. É por meio da palavra que ele produz convicção de pecado. É por meio da palavra que ele santifica, é que ele nos dá a segurança da nossa salvação. É por meio da palavra que ele faz o santo desenvolver-se espiritualmente. Não existe qualquer progresso espiritual, não existe qualquer saúde espiritualmente falando, senão pela palavra do Senhor, pela aplicação diária das Escrituras em nossa vida. Um dos efeitos, irmãos, primários que isso causará em nossas vidas é uma adoração teocêntrica, uma adoração onde Deus é o centro, onde Deus toma o primeiro lugar e a primazia em nossa vida. Como fruto de uma vida marcada pela submissão à palavra de Deus, pelo trabalhar do Espírito Santo do Senhor, Deus se tornará o centro de todas as coisas em nossas vidas. Deus se tornará e será glorificado em tudo que nós
o fizermos aqui nesse mundo. E aí surge a pergunta: como é que alguém pode glorificar a Deus? Primeiramente, é preciso conhecê-lo. E eu gosto muito da resposta do breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 4, que diz: quem é Deus? E a resposta diz: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça e bondade e verdade. Então, a primeira coisa que alguém precisa para glorificar a Deus é conhecê-lo. Como que nós iremos glorificar alguém que nós não conhecemos? Como queremos adorar a Deus que nós não conhecemos? Então, nós o conhecemos, nós aprendemos dele por meio da sua palavra. Também a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, que diz: qual é o fim principal do homem? E a resposta diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Uma pessoa, irmão, só pode glorificar a Deus e ser feliz em Deus quando ela conhece quem Deus é, quando ela conhece o caráter de Deus, a sua santidade, a sua bondade, o seu caráter imutável, a sua sabedoria, a sua misericórdia, a beleza de Deus estampada nas Escrituras. E aí sim, de fato, nós viveremos uma vida que glorifica o nome do Senhor, onde Deus será glorificado por meio do nosso conviver. Mas o problema da nossa geração é que ela não conhece a Deus. Muitas das pessoas, na qual dizem crer em Deus, se você for pedir a definição do qual Deus ela crê, ela irá gaguejar, não irá saber falar algo a respeito. Pedro disse que nós devemos estar prontos para dar razões relacionadas à nossa fé, relacionadas àquilo que cremos, pelo menos o básico, no tocante ao Evangelho. E Jesus repreende os israelitas em Mateus 22, 29, dizendo: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, disse Jesus. Nós precisamos entender que Deus é Espírito, como Jesus diz em João, no capítulo 4, 24. Portanto, Deus só pode ser conhecido de forma espiritual, espiritualmente. No entanto, o homem decaído, ele não é espiritual, ele é carnal. Está morto para tudo quanto é espiritual. Nós, por natureza, irmãos, por causa da queda do pecado em nosso coração, nós não conseguimos empreender, buscar, desenvolver qualquer atitude para buscarmos a Deus. O que nós amamos por natureza é o pecado. O que amamos por natureza é aquilo que desagrada a Deus. O nosso coração, ele se inclina facilmente para aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Então Deus é espiritual. Alguém que vive ainda no pecado, que não teve a sua mente transformada pelo Espírito Santo, que não nasceu de novo, ela não conhece a Deus. Deus também é um ser pessoal, que se relaciona, ele é sociável, ele se relaciona com as suas criaturas. Deus não é uma força do cosmos, uma coisa que está literalmente aquém de nós. Ao mesmo tempo que ele é o Criador do universo, de tudo que veio à existência, ele também se comunica pessoalmente conosco, pela sua palavra, e habita em cada um de nós, em nossos corações, pelo seu Espírito Santo, pelo Espírito que ele nos deu como promessa, como penhor da nossa herança. Deus, ele não nos criou como que tendo alguma necessidade ou uma falta de insatisfação, ou porque alguém deveria conhecê-lo. Não. Deus já era perfeitamente bem-aventurado em si mesmo, antes de todas as coisas, antes de tudo ser chamado à existência. Deus não depende de nós praticamente para nada. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele que trouxe todas as coisas à existência. Somos nós que dependemos do Senhor. Somos nós que devemos nos sujeitar a esse Deus grandioso, santo, como revelado nas Escrituras. Eu acho muito tremendo o capítulo 40 de Isaías, quando ele fala acerca de algumas particularidades de Deus. Isaías 40, a partir do versículo 15 a 18, ele diz:
Na verdade, as nações, esse é o Deus das Escrituras. As nações são como gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas dos Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor, e menos que nada. Com quem vós comparareis a Deus? Isaías diz. Com quem vocês podem comparar o Altíssimo? O Deus soberano, Criador de todas as coisas. Esse é o Deus das Escrituras, que infelizmente ele continua sendo desconhecido para as multidões desatentas, para aqueles que não se deleitam na palavra de Deus e que vivem ainda submerso naquilo que o mundo prega, dessas verdades mundanas. Isaías diz no capítulo 40, no versículo 22, ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Interessante que tudo isso são imagens para mostrar a grandeza de Deus e o seu caráter. Alguma passagem